Sejam bem-vindos a mais um Quanticamente, o programa onde o invisível também fala e nós estamos sempre em busca da sua e da nossa melhor versão. Hoje estamos com o nosso parceiro oficial, Toco Consórcios, e com o look completo da loja Living Store. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Access Consciousness. E para isso, nada melhor do que as nossas duas facilitadoras de Access, Juliana e Juliana, que nós trouxemos elas com o mesmo nome, justamente para não dar trabalho nem confusão. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vamos ter um papo aqui sobre essa técnica incrível de acesso à consciência, é assim que a gente pode chamar? Sim. Que é Access. Enfim, sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, eu gostaria que vocês dessem, então, cada uma breve apresentação de vocês, o que vocês fazem, como são os atendimentos de vocês, né? E para a gente começar a falar sobre essa técnica tão incrível, tão transformadora, que é a Access. Por onde começar? Então, eu sou facilitadora certificada de Access e faço atendimentos diversos e facilito cursos como barras de Access, fundamento, workshops de processo corporal e também traduzo para Access Consciousness. Então, os cursos dos criadores de Access, do Gary Douglas, Dan Healy, Simone Milazas, eu também faço algumas dessas traduções para o português. Ju? Eu, além de algumas classes que eu também costumo facilitar, e algumas pessoas que a gente atende em sessões privadas, eu gosto muito do núcleo de negócios. Então, lá em Montenegro, eu atendo bastante as empresas, desde o gestor até a galera que trabalha em cada uma das empresas. Então, esse horário pro todo, com várias ferramentas, né? Não somente as barras, mas várias ferramentas dentro do sistema que a gente chama, que é o Access Consciousness. Sim. E Access é mais conhecido por barras de Access, né? Que eu acho que é onde todo mundo inicia. Mas eu queria saber de vocês, a gente pode chamar Access de terapia, de filosofia? Como é que a gente denomina essas técnicas que elas não são do Brasil, né? Vêm de fora do Brasil, e os criadores não são daqui. E eu acho que é interessante a gente trazer isso, porque às vezes eu fiquei nessa dúvida, eu que tenho formação em barras, eu já fiquei nessa dúvida, Access é terapia? O que é? Access não é considerado uma terapia, é um conjunto de ferramentas que é todo desenhado para você saber para você ter mais acesso ao que você sabe. Então, ninguém vai te dizer o que fazer, ninguém vai te dizer a resposta para as suas perguntas. Uma facilitação para que você chegue ao que funciona para você. Quebra um paradigma bem grande, né? Sim, porque muitas modalidades têm essa coisa, né? De eu vou até um lugar, eu vou até uma pessoa para ela me dar uma resposta. E o Access convida você a ir mais para a pergunta do que para a resposta. E descobrir o que é que funciona para você ali, para todas as áreas da sua vida. Sim, essa questão das perguntas é maravilhosa e eu queria muito trazer isso, porque é uma coisa que eu utilizo muito na vida. Eu já fiz a formação em barras, mas eu não aplico muito assim, né? Nunca atendi com barras, mas é uma herança que eu sempre digo que Access deixou para mim. Fazer as perguntas e ter acesso às respostas que são minhas, né? Acessar cada vez mais a minha consciência. Como é que vocês colocam isso para as pessoas que vocês atendem? Vocês levam para elas também? Como é que seria para deixar para quem está nos assistindo uma técnica para eles entenderem melhor? Como que eles podem aplicar isso na vida deles? Quer dizer algo? Eu diria que as perguntas são um grande convite, né? Talvez a gente só decida, eu quero comer arroz com feijão, feijão com arroz. Não, qual coisa que eu tenho aqui disponível que nutriria o meu corpo agora, por exemplo, né? Seria uma pergunta expansiva e aberta de uma criação naquele momento sobre aquela refeição, enfim, sobre o que está sendo ali, né, movimentado. Então, cada pergunta ela é desenhada, ou o propósito dela é ser um convite para as possibilidades nessa parceria entre quem está perguntando e o universo que está pronto para nos mostrar possíveis caminhos e possíveis formas de como tá com aquilo, das mais inúmeras e diferentes formas, jeitos, cores e sabores. Uau, o que mais é possível, né? Então, assim, Access e lei da atração. Porque vocês falaram em possibilidades, né? A gente ouve muito disso quando a gente está falando de física quântica, de lei da atração, das
possibilidades. Vocês acham, vocês que têm um conhecimento maior, que tem como fazer esse link entre Axis e lei da atração? Eu não tenho muito conhecimento sobre lei da atração. Uhum. O que eu percebo é que quando a gente está nesse estado de pergunta, vamos dizer assim, fica muito mais fácil do universo trazer para a gente o que a gente está pedindo. Só que tem um detalhe, muitas vezes não é do jeito que a gente acha que seria. Então, é um exercício da gente sair das nossas conclusões, né, e fazer pedidos mais abertos, né? Eu acho que na lei da atração tem uma coisa mais, se eu estiver falando besteira também, me perdoem antecipadamente, eu acho que tem uma coisa mais focada, assim, de você pedir exatamente em vários detalhes e tal, e aquela coisa fechada, vamos dizer assim. E no Axis o convite é mais para abrir. O que mais é possível. E você traz um pedido, uma pergunta mais aberta que permite que o universo tenha espaço para te trazer aquilo que pode ser muito mais grandioso ainda do que você imagina e você nem considerou na sua cabeça. Sim, tu fala então como se a gente estivesse num estado de fluência maior, aberto a perceber coisas que se nós estivéssemos no julgamento, naquela coisa de não, isso tem que ser assim, 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 eu não perceberia outras maneiras de determinada coisa acontecer na minha vida. Mas dá para fazer escolhas. Sim, por exemplo, eu quero viajar para o Caribe. Eu escolho viajar para o Caribe. Né? Porque na lei da atração a gente fala muito disso. Eu quero isso. Eu consigo escolher? Sim, o tempo todo. E com as perguntas, você consegue inclusive olhar e falar assim, eu escolhi 5 anos atrás que eu queria viajar para o Caribe. Em algum momento ali aquilo mudou para você? Se você está na pergunta, você consegue olhar e falar, será que ainda é isso? Que escolha eu tenho aqui? O que mais? Né? O que mais tem aqui que eu ainda não vi? Entendi. Tá, outra pergunta. Quando eu começo a perceber, como vocês indicam para as pessoas que elas comecem a perceber como que é esse processo de eu começar a perceber a resposta, porque a resposta do universo, ela vem, a gente sabe que vem. Mas o que vocês indicam para que as pessoas possam perceber mais? É meditação? É o quê? Presença? Conexão com o corpo? O que seria? Eu diria que as barras é um primeiro ótimo começo e um eterno continuar, né? Porque ela vai silenciando a nossa mente tagarela e dando uma acalmada nessa. Eu acho que tem que ser desse jeito. Não, as barras te dão esse espaço. Tá. A partir daqui eu tenho espaço e cada vez mais espaço, quanto mais as barras vão sendo corridas, de realmente tá disponível para o que vier de informação, que nem sempre é uma resposta clara. Muitas vezes é soprinho de, mais pra cá, ou, quem sabe, direciona. Entendi. Então, dificilmente às vezes é uma sensação. Muito. Uma pessoa que vem na sua cabeça, que você não sabe nem por que você tem que falar com aquela pessoa, mas vem, nossa, falar com tal pessoa. E aí, quando você fala, era isso. Ju, explica um pouquinho pra gente o que é barras, o que é correr barras, porque tem gente que tá assistindo a gente que não sabe o que é correr barras. As barras já existem na nossa cabeça, né? Então, não é algo que a gente vai... São pontos, né? As pessoas, pega a barra. Não, gente, não tem uma barra que a gente vai trazer. Não tem uma barra. As barras já existem, elas já estão na cabeça de todas as pessoas. E a gente vai tocando paralelamente. Então, licença, Ju, por exemplo, a gente tem uma barrinha que é aqui, a gente vai tocando dos dois lados e vai convidando. Então, essa barra não é pra ser ativada, e a partir dessa ativação, então, ir liberando as crenças, os padrões, todas as coisas que a gente foi acumulando ao longo do tempo e guardando. Ok, e é isso que ela faz, liberar crenças, padrões, porque a gente tem, às vezes, uma consciência mais fechada que vai repetindo padrões na vida. As barras ajudam a isso, né? Fora que traz um relaxamento incrível, né? Uma sessão de barras, para quem nunca fez, faça, porque é incrível. Então, seria mais nesse sentido mesmo, de abrir a consciência para a liberação. Sim, e liberar justamente aquilo que te impede de fluir, de enxergar outras possibilidades, de ter e ser mais de você. Porque às vezes tem N maneiras de resolver uma coisa e a gente está focado numa maneira e não consegue observar o resto das possibilidades. E às vezes não é nem resolver, às vezes tá ali, eu tenho que resolver, às vezes é só soltar e tipo deixar aquela coisa de lado.
Então, nunca tem este é o jeito certo, ou é por este caminho. Sim. Nossa, isso é muito verdade. Às vezes é só soltar. Né? E a gente fica focado num problema, criando mais problema. A lei da atração fala muito sobre isso, né? Onde eu coloco o foco, aquilo aumenta. E aí, quando eu coloco o meu foco, eu falo de visão, mas é de atenção, né? Quando eu coloco o meu foco de atenção no problema, aquilo só aumenta. E as perguntas fazem com que a gente perceba outras possibilidades. Sim. E é exatamente isso que você falou, né? Quando você coloca atenção no problema, é só isso que você consegue enxergar. Uhum. E aí, meio que... Perguntar, às vezes eu sinto isso porque eu uso muito a pergunta, né? Perguntar parece que dá né? E quando a gente tá procurando a solução, parece que a gente tá preso numa quina, né? Tipo, eu tô na ponta da parede, tipo, olhando pra quem tentando andar. Uhum. E as perguntas são muito tipo aquele robozinho, né? Que tu vai andando e bate na quina e ele Sim. vira um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho, até conseguir desfocar daquela quina Ok. e ver, tá, pra qual mais lado, né? Eu posso seguir agora. É isso. Fechou. Meninas, agora vamos fazer um bate-bola aqui, umas perguntas mais objetivas, mais rápidas. Barras é Relaxamento. Espaço. espaço. Espaço é Infinitas possibilidades. Vem muita diversão. uau. O que barras cria na vida? Espaço. Espaço. É. Facilidade com as escolhas. Por que escolher Axis? Por você. Uau. No words, sem palavras. Só recebo, ó. Está aqui a minha contribuição. É isso. Se eu não escolher barras, o que eu perco? Axis, né, no caso. Se eu não escolher Axis, o que eu perco ficando de fora? Alegria. Uau. Fiquei sem palavras. Leveza. Leveza? Leveza. Pode ser? Pode. Tá. E se a gente for perguntar para quem a gente pergunta? É pro universo? Quando a gente pergunta? Pode ser para o universo, para o seu corpo, para a consciência, Pro futuro. para a Terra. O que é consciência para Axis? A definição de Axis de consciência é: consciência inclui tudo e não julga nada. Ok. E quando escolher Axis? Tem muita gente que espera ter um problema. Eu diria, não, você tá afim, experimenta. Ok. Quando você escolher expandir a sua vida. Uau. Uau. É um bom convite. Axis é para crianças? Sim, para todos. Axis é um jeito de viver? Pode-se dizer que sim. Eu não sei mais como viver sem Axis. 3D. Matrix. O que é? Boa pergunta. Para vocês. Eu diria que é uma parte da realidade. E, mas não é tudo. ok. E Axis seria um convite para sair disso? Sim. Ao mesmo tempo que não é um espaço de sair fechado. É aprender a estar lá quando necessário e, além disso, transbordar para ainda mais. Luz e sombra. Fazem parte de um todo. Então, tivemos esse bate-papo incrível sobre a Axis. Essa técnica aqui é um convite a gente conhecer mais sobre quem nós somos, né? E eu queria pedir para vocês, meninas, se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem não conhece Axis. Uma mensagem que fosse um convite para essas pessoas entenderem o que tem no universo de Axis. Qual seria a mensagem? Eu acho que eu começaria dizendo que
Não importa onde você está na sua vida, o que está acontecendo para você, você não está errado, né? Essa é uma coisa que a gente se pega muito no julgamento da gente mesmo, e Access é um convite para sair disso e descobrir de verdade a sua beleza, a sua força, a sua diferença e as possibilidades que só você é capaz de trazer para o mundo. Então, fica o convite para ter mais de você conhecendo essas ferramentas. Nossa, que lindo. Eu já quero mais. Ju? Eu diria, confia em você. A gente, muitas vezes, não faz isso, mas escute. Tá batendo lá dentro de verdade. E se permita diariamente viver uma vida diferente. Então, se hoje não fosse a quantidade do ontem, o que a gente pode escolher e viver agora? Nossa, que lindo. Esse lugar de leveza, né? De não julgamento e leveza. E isso é Access. Muito obrigada. Mas Access não fica por aqui. Nós temos também muito conteúdo que as meninas trazem diariamente nas suas redes sociais. Então, Ju, deixa pra gente o nosso arroba, Ju e Ju. Deixa pra gente o arroba de vocês. É Juliana_Dayan, com Y e N no final. E o meu é Miski, miski.waira com Y. Sigam também as minhas redes sociais. Eu sou a MikiGon5 e o @quantica.mente no Instagram. Então, chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito às nossas convidadas e também aos nossos parceiros, a Toco Consórcios e a Living Store, que me vestiu tão bem no programa de hoje. Mas temos o nosso próximo programa e eu espero vocês.